Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos retomar então o estudo dos princípios gerais do direito penal. Nas últimas aulas nós vimos os princípios relacionados à missão fundamental do direito penal, o princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos e o famigerado princípio da intervenção mínima, também denominado de princípio da insignificância ou da bagatela. Depois nós vimos os princípios relacionados ao fato do agente, Então vimos aí o princípio da exteriorização, materialização do fato, princípio da legalidade, da irretroatividade da lei penal e princípio da ofensividade. E hoje nós vamos começar aqui vendo princípios relacionados ao agente do fato. Então agora nós vamos estudar princípios que têm vínculo, que estão conectados à pessoa que vai praticar a conduta descrita como infração penal, entenda-se crime ou contravenção. Então por isso que chama princípios relacionados ao agente do fato. Não vamos mais ver princípios relacionados ao fato em si, mas sim ligados à figura da pessoa que vai praticar aí a conduta descrita como crime. São princípios que estão intimamente ligados ao indivíduo e não mais ao fato, tá? Então o primeiro deles é o princípio da responsabilidade pessoal ou da intranscendência. Princípio da responsabilidade pessoal ou da intranscendência. Ou seja, eu não posso punir alguém pela conduta de outra pessoa. Eu não posso punir o filho, eu não posso considerar o filho criminoso em razão da conduta do pai. Quem tem que responder pelos próprios atos é quem pratica aquele ato. Tá? Então, o artigo 5º da Constituição Federal ele tem um inciso que diz o seguinte: nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. Então, vejam só, meus amigos, não existe responsabilidade coletiva. O que eu posso fazer é a transferência dos efeitos da condenação. Então vamos entender. A condenação, a pena imposta a alguém, é a pena privativa de liberdade e a multa. A pena privativa de liberdade e a multa. Ou então penas alternativas, como prestação de serviço à comunidade, enfim, restrição de direitos, etc. Agora, nós temos lá no artigo 91 ou 92 do Código Penal o seguinte, que como efeito da condenação, ou seja, efeito da condenação, o que nós temos? Nós temos a obrigação de reparar o dano. E isso segue junto com o patrimônio de quem comete crime. Patrimônio nós temos que entender como ativo e passivo. Então, aquele que pratica algum tipo de infração penal, além da privação da liberdade e da multa, ele tem como obrigação reflexa, como obrigação paralela, a reparação do dano. E essa reparação, sim, ela pode transcender e pode passar aí para os seus sucessores, os seus herdeiros. É mais ou menos assim, quando você tem ali a sucessão de alguém, o espólio, né? Alguém morreu, e aí vai ter um inventário, que chama de espólio. O espólio ele vai angariar, ele vai levantar tudo que tem de ativo e de passivo, tudo que tem de grana e tudo que tem de dívida. Vai fazer o cálculo e vai ver o que sobra, né? Então, se o indivíduo praticou um crime e ele tem lá uma execução da reparação de dano contra ele, da mesma maneira que é uma reparação civil, né? Então no direito civil nós temos lá no artigo 186 e 927, se eu não me engano, do Código Civil, a obrigação de reparar o dano por ter praticado o ato ilícito. Todo aquele que pratica, que provoca dano a terceiro por imprudência, negligência e imperícia, ele tem o dever de reparar o dano. Está no Código Civil. Então vejam, isso não tem nada a ver com a imposição de pena. Então quando a gente fala em princípio da responsabilidade pessoal ou da intranscendência, é a pena privativa de liberdade ou a multa, né? As penas principais é que não podem ultrapassar aí a pessoa do condenado. Agora, os reflexos, né? A obrigação de reparar o dano,
que tem natureza, né, claro, aí no bojo das obrigações do direito civil, isso sim vai passar com o patrimônio dele, tá bom? Então nós temos dois desdobramentos aí, ó, desse princípio, que é a individualização da pena. Cada pessoa tem que ser punida de maneira individual. Se eu tenho 3, 4, 5 agentes praticando um furto ou um roubo, a pena vai ser individualizada para cada um deles. Eu tenho um que é reincidente, o outro é primário, um confessa, o outro não confessa. Enfim, tem N circunstâncias ali que podem ensejar a mudança de pena para cada um deles. Por isso que a responsabilidade pessoal indica também a individualização da pena. E outro desdobramento aqui, ó, é que não pode haver denúncia genérica, vaga ou evasiva. O que é denúncia, meus amigos? Denúncia é a petição inicial da ação penal pública. Quem é que pode denunciar, Salim? O promotor de justiça. A queixa é a petição inicial da ação penal privada. A ação penal pública, que corresponde a 99,dízima das ações penais que tramitam nos tribunais, elas são propostas pelos promotores de justiça, decorre da atuação do Ministério Público. Então a denúncia não pode ser genérica, vaga ou evasiva. Por quê? Porque existe o princípio da responsabilidade pessoal ou da intranscendência. O promotor, ainda que existam vários coautores, ele vai ter que indicar qual foi o papel de cada um deles na empreitada delitiva. Ele vai ter que individualizar isso, tá? Então, esse é o outro reflexo, olha só, a individualização dos comportamentos na denúncia da ação penal. E alguns autores também dizem que esse princípio da responsabilidade pessoal é o que veda a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Nós sabemos que há a possibilidade de responsabilização penal da pessoa jurídica nos crimes ambientais, mas alguns sustentam que, em razão desse princípio da responsabilidade pessoal ou da intranscendência, não seria possível a responsabilização penal da pessoa jurídica. Legal? Segundo princípio, então, princípio da responsabilidade subjetiva. Olha só. Aqui, esse princípio, ele veda a ideia de causa e efeito lá da teoria mecanicista causalista da ação. Ou seja, não basta que haja vínculo material entre o fato e o agente. Então, por exemplo, o camarada, se alguém morre atropelado, não posso imediatamente punir o condutor do veículo. Isso era possível na época da teoria mecanicista ou causalista. Porque hoje, o que nós temos modernamente no direito penal é a responsabilidade subjetiva. Ou seja, por dolo ou por culpa. Eu tenho que aferir dolo ou culpa. Dolo, vontade livre e consciente dirigida a um resultado. Culpa, não observação do dever de cuidado objetivo por negligência, imprudência ou imperícia. Hoje, no direito penal mais moderno, o que temos em vigor é a responsabilidade subjetiva, princípio da responsabilidade subjetiva. É vedada a responsabilidade objetiva. Eu só posso punir as pessoas ou por comportamentos desejados, dolo, ou por comportamentos previsíveis, culpa. Eu não posso mais falar em simplesmente causa e efeito. Então, eu não posso dizer que se alguém foi atropelado, necessariamente o condutor é o responsável. Se ele estava transitando na via dentro da velocidade permitida, com o carro em boas condições e sendo habilitado. Não há nem dolo, não há culpa por negligência, imprudência e imperícia. Pode ser que a pessoa tenha se jogado na frente do carro. Pode ser que ela tenha tentado ou alcançado aí o suicídio. Então não cabe mais a responsabilidade penal objetiva. E alguns doutrinadores também dizem que, em razão do princípio da responsabilidade subjetiva, seria vedada a responsabilização da pessoa jurídica. Mas a Constituição Federal, lá no seu artigo 225, parágrafo 3º, ela prevê, sim, a responsabilidade da pessoa jurídica em crimes ambientais. Então, o que nós temos aqui? Se a pessoa jurídica não tem dolo e não tem culpa, essa responsabilidade por crime ambiental tem natureza objetiva. Então a responsabilidade penal da pessoa jurídica é de natureza objetiva.
E essa responsabilização está prevista também na Lei de Crimes Ambientais, Lei 9.605 de 98. Então, doutores, é o seguinte, eu só tenho responsabilidade de seres humanos se ela for subjetiva, analisa dolo e culpa. Responsabilidade objetiva no direito penal, ela é vedada, salvo para as pessoas jurídicas, tá? Salvo para as pessoas jurídicas. Lembrando que a pessoa jurídica é uma abstração, né? Ela é uma ficção. Ninguém viu por aí a Coca-Cola andando, a loura, alta, morena, baixa, gorda, magra, manca. Ninguém viu a Coca-Cola andando por aí, Google andando por aí, General Motors, sei lá, Instagram, Facebook. Ninguém viu a empresa Facebook caminhando por aí, tá? Então, por isso que nós falamos em princípio subjetivo, responsabilidade subjetiva, porque condutas praticadas por seres humanos, elas têm motivação, ou dolo ou culpa, beleza? Princípio da culpabilidade. Princípio da culpabilidade. Este princípio ele indica o seguinte: o direito penal ele é dirigido a seres humanos com capacidade de compreensão, com cognição preservada e entendimento da ilicitude do fato. Ilicitude é a contrariedade ao ordenamento jurídico. Então, somente seres humanos com capacidade de compreender o caráter ilícito do que eles praticaram e que possam se comportar de maneira diversa àquela criminosa é que podem ser punidos. Então, o princípio da culpabilidade ele vai exigir o quê? Que o agente tenha capacidade de compreensão, que ele tenha conhecimento da ilicitude, ou pelo menos o potencial conhecimento de que ele está fazendo contraria o ordenamento jurídico, e eu tenho que poder exigir dele uma conduta diversa. Ora, agente capaz é aquele que não tem enfermidade mental, que ele tem um desenvolvimento mental completo, que ele não está sob efeito de droga que tire dele completamente a capacidade de discernimento, ou que ele não seja menor de 18 anos. O menor de 18 anos no Código Penal, ele é considerado absolutamente incapaz. Há uma presunção do direito penal, quem tem menos de 18 anos não tem capacidade de compreensão do caráter ilícito do fato. Tá? Então é por isso que menores de 18 anos não sofrem a ação do direito penal e sim eles respondem perante o Estatuto da Criança e do Adolescente por ato infracional. Então o princípio da culpabilidade ele está ligado ao quê? À capacidade do agente, ele compreender o quê? O conhecimento da ilicitude, ele tem que ter potencial conhecimento para entender que ele está agindo contrariamente ao ordenamento jurídico. E ele tem que ter o quê? Capacidade de se pautar, de agir de maneira diversa daquela criminosa. Aí você vai me perguntar, Salim, mas como é que ele não poderia agir de maneira diversa da criminosa? Ora, ele pode ser um gerente de banco com uma arma apontada para a família dele e alguém exigindo que ele vá até lá o banco e saque, tire dinheiro, subtraia dinheiro de lá. Não dá para exigir desse indivíduo uma conduta diversa de fazer isso, de ir até o banco, abrir o cofre, pegar todo o dinheiro e vai entregar ali para o agente criminoso. Por quê? Porque a família dele está totalmente subjugada, sob risco. Então é isso que a gente fala de inexigibilidade de conduta diversa. É quando eu não posso exigir do indivíduo em razão de certas circunstâncias que são estudadas dentro da culpabilidade. Tá? Então, dentro dos princípios relacionados ao agente do fato, nós temos então o princípio da culpabilidade ligada à capacidade de compreender, a conhecimento da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Sempre lembrando que nós, quando falamos em capacidade de entender, lembrem-se, o direito penal não é dirigido a animais, a porco, galinha, cavalo, cachorro. O direito penal é dirigido a seres humanos com capacidade de compreensão do que eles estão fazendo. Se não há essa capacidade, não há como punir o indivíduo. Princípio, então, da culpabilidade. E, por fim, o princípio da igualdade. Por fim, que eu digo neste bloco, porque nós vamos deixar a presunção de inocência para o bloco seguinte. O princípio, então, da igualdade, ele diz o seguinte, que todos são iguais perante a lei. Ele não está dizendo que as pessoas são idênticas.
todos são iguais perante a lei, é a igualdade formal. Formalmente, diante das regras, nós somos iguais. Mas existe também a igualdade material, que permite certas distinções. Aristóteles já dizia: trate os iguais com igualdade, os desiguais com desigualdade, na medida da sua própria desigualdade. Ora, é possível sim que a lei, embora dê um tratamento igual, seja possível que a gente crie situações distintas, em razão de sexo, por exemplo. Querem ver um exemplo? Imaginem um concurso público para policial. É público e notório, e aqui não tem nenhuma discriminação nisso, que os homens biologicamente têm uma compleição física mais robusta do que as mulheres, por questões hormonais. O homem tem muito mais testosterona do que a mulher, e em geral, porque existem homens franzinos, existem mulheres muito fortes. Mas a regra geral, olhando como um todo, né, os seres humanos, aqueles do sexo masculino que sofrem uma carga hormonal de testosterona maior, eles têm uma compleição física maior, e a mulher menor. Não seria justo aplicar uma prova física idêntica para um homem e para uma mulher que querem ingressar numa carreira policial, por exemplo, ou de forças armadas. E aplicar provas distintas não fere o princípio da igualdade, porque isso é igualdade material, é dar tratamento desigual aos desiguais. Aliás, você vai discriminar, você vai pegar todas as mulheres e entre as mulheres vai dar um tratamento igual. Todas vocês vão fazer a prova física dentro desta regra e os homens dentro de outra. E isso não fere a igualdade. Tá? Então, olha só. Lá na lei, vou colocar um exemplo para vocês. A Lei 9.099 de 95 é dos Juizados Especiais Criminais. Ela trazia, e ela traz a previsão, né? Ela tinha a previsão original lá, de que o crime de pequeno potencial ofensivo, que ia para o juizado especial, eram aqueles que tinham pena que não superavam 1 ano, pena abstrata que não fosse maior 1 ano. Aí veio uma lei para cuidar dos juizados penais federais, criminais federais, e estabeleceu um limite diferente, pena que não superasse 2 anos. Aí criou um problema, porque nós estávamos dando tratamentos desiguais para situações iguais aqui, crime de pequeno potencial ofensivo. Aí estabeleceu-se a jurisprudência no sentido que prevalece a situação mais benéfica, ou seja, hoje é considerado crime de pequeno potencial ofensivo aqueles cuja pena não ultrapasse do ponto de vista máximo a 2 anos. Tá? Então o princípio da igualdade, ele está previsto lá no artigo 24 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Né? Então ele trata ali, olha só, todas as pessoas são iguais perante a lei, por conseguinte têm direito, sem discriminação alguma, à proteção legal. Então, meus amigos, temos que lembrar, o que o princípio da igualdade ou da isonomia tem a ver com o direito penal? Tem a ver o seguinte, que do ponto de vista do direito penal, todos devem receber um tratamento igualitário, isonômico. É evidente que nós vamos encontrar na legislação penal uma série de discrímenes, né? Ou seja, situações em que a lei, em razão da circunstância, dá um tratamento desigual. Então, por exemplo, homicídio é matar alguém. Infanticídio é a mãe, é a mulher, que logo após o parto, em razão do estado puerperal, ela tira a vida do bebê recém-nascido. Homem não tem estado puerperal. Estado puerperal é um fenômeno fisiológico feminino. É uma alteração de humor intensa. Imaginem uma mulher, imagine uma TPM feminina, né? A tensão pré-menstrual. A mulher tendo uma TPM potencializada 1000 vezes. Isso é o estado puerperal. Homem não passa por isso. Por isso que a lei, ela criou uma forma, um homicídio especializado. Só para mulheres que logo após o parto, dentro desse estado puerperal que praticamente enlouquece a mulher, ela pratica o crime contra o próprio filho. Então vejam, é a lei criando uma situação distinta porque há uma necessidade distinta.
Trate os iguais com igualdade, os desiguais com desigualdade, olha só. Né? Então eu estou distinguindo aí o homem da mulher, porque a mulher tem estado puerperal, na medida das suas próprias desigualdades. Então, todas as mulheres têm, o grupo de mulheres pode ter estado puerperal. Essas eu dou tratamento igual. Todas vão ser punidas aí pelo infanticídio se o crime for desse jeito. Né? Logo após o parto, sob influência do estado puerperal. Já para os homens, isso não se aplica. Tá? Quer dizer, aí tem toda uma questão da possibilidade de concurso de pessoas, mas aí é lá quando for estudar o homicídio como crime em espécie, o homicídio e o infanticídio que se trazem essas questões. Belezura, meus amigos? Então, encerramos aí o primeiro bloco. Vou deixar o princípio da presunção de inocência, porque ele é bem legal, para o próximo bloco. Um grande abraço a todos vocês.